Salve, salve pessoal do Futebol e Cultura da Rádio Com, chegando aqui para dividir com vocês mais uma dica de livro. Essa, na verdade, uma dica que é uma obra-prima da literatura latino-americana. Eu estou falando de Futebol ao Sol e à Sombra, do grande e saudoso escritor uruguaio Eduardo Galeano, que nos deixou em 2015. Então, o combinado a partir de hoje é esse. A gente vai fazer uma série especial sobre esse livro, todo sábado. Eu vou trazer um pouquinho desse livro para vocês. Hoje eu vou falar de forma mais genérica, mas sempre que eu pegar a lista aqui no programa, então vocês vão poder contar aí aos 48 do segundo tempo com essa jogada, digamos assim, para te convidar a fazer a leitura deste livro que realmente, para quem é amante do futebol e da cultura, não pode faltar na estante e também não pode ficar só na estante. Tem que ser lido e tem que ser abordado do ponto de vista daquilo que a gente debate aqui no Futebol e Cultura, que é a perspectiva histórica, mas essa perspectiva histórica do Galeano sempre com um toque poético. E a edição que eu tenho aqui, essa edição da LPM Pocket, ela é de 2020, então ela já tem uns textos complementares que na edição de 2004, que foi a primeira edição da LPM que saiu de Futebol ao Sol e à Sombra, ainda não tinha. A edição original do livro é de 1995, ele encerrou a primeira edição do livro ali em dezembro de 1995, mas a LPM publicou em 2004 já com alguns textos complementares que vão até a Copa de 2004. E aí a gente tem aqui nessa edição de 2020 mais textos complementares até um pouquinho antes do autor vir a falecer. E como hoje a gente vai dar um primeiro passo para essa nossa conversa sobre o Futebol ao Sol e à Sombra, a gente vai voltar aqui a tratar numa série especial a respeito desse livro, eu quero te comentar brevemente alguns aspectos mais gerais da construção dessa obra. Ele contou com a contribuição, por exemplo, do músico, compositor, poeta Chico Buarque, trazendo informações interessantes do futebol aqui no nosso país para que ele pudesse acrescentar ali na história que ele desenvolve, que é uma história que abarca o futebol latino-americano, europeu, a América de modo geral e outros países da África, Oriente Médio, do mundo inteiro, mas ele faz isso naquele modelo do Eduardo Galeano de escrever, que para quem não sabe é muito interessante. Ele faz isso por tópicos, capítulos curtos, e aqui nesse livro, a cada novo tópico, a cada nova perspectiva que ele vai lançar para ti, ele vai contextualizar aquele momento histórico específico em que se deu, por exemplo, uma Copa do Mundo, um jogo importante, o surgimento do futebol, tudo isso muito pormenorizado, estabelecendo relações histórico-político-econômicas. É muito interessante essa abordagem do autor. E um primeiro aspecto que eu quero te trazer hoje, só para dar o primeiro toque nessa bola, e aí depois tu passa de volta e semana que vem a gente retoma essa partida, é com relação às origens, os primórdios do futebol, tão bem detalhado aqui pelo Eduardo Galeano. Então no início da obra ele vai falar sobre a dinastia Ming, aquele primeiro contato que os chineses foram tendo com a bola e que foram desenvolvendo malabarismos e ninguém podia tocar com a mão na bola. Aquilo seria, segundo o Galeano, o início, o nascedouro do que hoje a gente concebe como o futebol. E aí ele vai passar aqui um retrato, um apanhado dessa época e também vai falar com relação ao que aconteceu no período romano, porque de dinastia em dinastia chegou lá na época em que viveu Jesus Cristo e se praticava algo muito semelhante também ao futebol ali no Império Romano. Os apóstolos de Jesus Cristo jogavam muito futebol. E aí depois, sim, passa dessa cultura para a cultura britânica, que é hoje considerada aquela onde nasceu de fato a prática do futebol como a gente conhece ele hoje. E ele vai também traçar um apanhado interessante em relação ao próprio jogador de futebol, que era um operário do clube, alguém que trabalhava para o clube. Ele chama de pé de obra, né? Mão de obra, o pé de obra, que era dedicado a um clube de futebol, a identificação muito forte que havia com o clube de futebol e que depois, com algumas mudanças de paradigma, sobretudo ali na década de 90, quem toma esse lugar de dono do jogador de futebol são justamente os patrocinadores, a Nike, a Puma, a Adidas, tanto que na final da Copa de 98, também da década de 90, né, o Ronaldinho foi escalado pela Nike para jogar quando o Brasil perdeu por 3-0 da França e ele não estava bem, tinha tido convulsões, mas a Nike queria lançar a sua chuteira R9. Então ele vai fazer esse apanhado histórico muito interessante, tanto da origem do futebol, quanto da relação do jogador com os clubes de futebol e, hoje, como a gente sabe, mais do que consolidado,
com o mercado financeiro, com os patrocinadores, com os grandes empresários, que são aqueles que detêm quase que a vida desses jogadores em suas mãos e fazem com que eles se tornem quase que também seres automáticos, seres autômatos, robôs que não têm direito a sentir as lesões, a sentir um drama psicológico, uma situação de vida, porque eles precisam jogar e gerar cada vez mais lucro para essas empresas, inclusive os times de futebol que hoje se transformaram em empresas. A gente volta semana que vem, vamos falar mais sobre o futebol ao sol e à sombra aqui no Futebol e Cultura da Rádio Com. Por hoje era isso, tchau, tchau.